Olá pessoal, vamos continuar aqui Direito Administrativo, semana 3, dia 2 e vídeo 2, ok? Nós estamos falando sobre o poder de polícia. Agora a gente vai falar sobre sanções aplicáveis e os limites dessas sanções, ok? Primeiro, ela incide sobre atividades e bens. O examinador, ele adora falar que incide diretamente sobre as pessoas, então ela não incide diretamente sobre pessoas. Quem incide, vamos meter fogo aqui, não incide, fogo, tá errado. Quem incide diretamente sobre pessoas é o direito penal e também qual poder? Qual poder? Me lembra aí que eu não estou lembrado. Poder disciplinar, ok? Que ele deriva do poder hierárquico. Deriva do poder hierárquico quando for o que? Um servidor público, perfeito? Porque quando for um administrado, um particular que tem um vínculo jurídico com a administração pública, vai ter o poder disciplinar? Vai, mas ele não vai ser derivado do poder hierárquico, ok? Continuando. Quais são as sanções que nós temos previstas para o poder de polícia? Nós temos as multas, são as mais comuns, né? Multas administrativas, exemplo, multa de trânsito, interdição de estabelecimentos comerciais, suspensão do exercício de direito, certo? Então você pode receber uma suspensão do direito de dirigir, por exemplo, por ultrapassar um limite de velocidade em mais de 50% do permitido numa via, você vai receber uma suspensão do direito de dirigir. E também nós temos demolição de construções irregulares. Então aquelas áreas que são invasões, podem ocorrer o quê? Demolições, ok? Continuando, podemos ter um embargo administrativo de obra, certo? Então, quando que acontece isso? Quando está acontecendo que um risco, sempre, quando tiver o que? Um risco eminente aí, potencial, inclusive, para coletividade, ok? Então, destruição de gêneros alimentícios impróprios para o consumo. Então, você da Visa DF participou aí numa fiscalização, constatou num supermercado que eles estavam vendendo gêneros alimentícios aí fora da data de validade. Então, foi feita uma apreensão dessa mercadoria e depois uma destruição, ok? Que mais? Apreensão de mercadorias irregularmente entradas no território nacional. Onde acontece muito isso? Lá em Foz do Iguaçu. O pessoal da Receita Federal fica lá na frente, lá na Ponte da Amizade, e ficam aguardando os brasileiros retornar com as suas aquisições, certo? Então, as apreensões ocorrem ali quando ultrapassam a cota permitida, perfeito? Então, são essas sanções aplicáveis aí. E quais são os limites, a gente vai ver daqui a pouco. Continuando, o que nós temos que ter em mente relacionado aí ao poder de polícia? A atuação da administração pública no exercício de poder de polícia, em regra, é o que? Discricionária. O que significa isso? Que ela tem a faculdade. Então, quando você vai passar lá no ponte da Amizade, quando você foi fazer uma aquisição de um bem, que você foi lá no Paraguai, quando você está retornando, não necessariamente vai ter alguém lá fazendo essa fiscalização, porque essa fiscalização ela é o que? Discricionária. A atuação foi discricionária, ok? Então a atuação administrativa é restrita, está limitada pela lei e pelo direito e pelos princípios. Então, quando ocorrer essa atuação, que em regra é discricionária, ela deve ocorrer dentro dos limites previstos na lei, certo? Dentro da lei, inclusive pelos princípios explícitos e implícitos, como nós já vimos. Exemplo muito clássico aí do princípio implícito que muito cai, que está muito atrelado aí à aplicação de uma sanção no poder de polícia. Qual o princípio? Razoabilidade / proporcionalidade, ok? Então a atuação da administração, como nós vimos, então, é discricionária
e deve ocorrer dentro dos limites da lei. Então, estrita observância do devido processo legal. O que significa isso? Devida observância observância do devido processo legal. Significa que a autuação de uma penalidade, ou seja, uma notificação que ocorre antes da aplicação da penalidade, ela serve para que encaminhe para que você tenha ciência e que você consiga trazer agora a contemplação do contraditório e a ampla defesa, que é um direito e garantia fundamental previsto na Constituição Federal, certo? Então, antes de uma penalidade, vai trazer a um processo, neste processo vai trazer a possibilidade de você estar se defendendo, ok? Então, a regra é estrita observância ao devido processo legal, perfeito? O que é interessante? Interessante que o devido processo legal, ele tem base dentro da onde? Da Constituição Federal, ok? Mas o devido processo legal, ele deve ser observado em conjunto com os demais princípios, certo? O exemplo, princípio da prevenção, correto? Tem o princípio da prevenção, tem o princípio, outros princípios aí que não impedem, certo? Que ocorra uma sanção, por exemplo, uma interdição de um estabelecimento comercial ou embargo de uma obra que ela traga um risco eminente à população, certo? Então pode ocorrer então uma suspensão e depois ocorrer aí direito de defesa aí o particular, caso ele comprove que a obra, por exemplo, ela está em condições de prosseguir sem ter esse risco que eventualmente foi constatado, então a administração vai dar então aí a liberação e vai trazer como recurso procedente. Mas observe o que eu quero te trazer, que é o seguinte, que nesse caso teve o que? Uma valoração entre princípios, porque se eu deixasse ocorrer contraditório e ampla defesa, poderia trazer um risco à vida de pessoas, certo? Por exemplo, uma obra que tivesse irregular poderia cair, pessoas poderiam morrer. Então, nesse caso, ocorreu uma valoração de acordo com o princípio da prevenção, de acordo com o princípio da proporcionalidade também. Então, temos essa situação, temos o princípio da razoabilidade presente, ok? Então, tem que estar sempre observando todas as regras previstas aí, todos os princípios que estão aí na Constituição Federal, expressos e implícitos também, ok? Lembrando quais são os princípios expressos na Constituição Federal? Isso mesmo, o LIMP. O que é o LIMP? Só revisando. Legalidade, o que mais? Impessoalidade, M de motivação ou de moralidade? Moralidade. Então, cuida com isso que o examinador gosta de mudar. P de publicidade e de eficiência ou eficácia? De eficiência, ok? Então, quais são as fases da atividade do poder de polícia, também conhecido como o ciclo do poder de polícia? Nós temos didaticamente separado em 4 fases, ok? 4 etapas, ou um ciclo contendo 4 etapas, uma sequencialmente a outra, certo? Então, isso foi didaticamente separado justamente para trazer aí a possibilidade de o pessoal estar estudando esse poder de polícia, ok? Primeiro, então, é a ordem de polícia. Segundo, é o consentimento de polícia. Por terceiro, nós temos a fiscalização de polícia. E por último, nós temos a sanção de polícia. Vamos ver cada um o que significa. A ordem de polícia corresponde à legislação que estabelece os limites e condicionamentos ao exercício de atividades privadas e ao uso de bens. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo assim que a ordem de polícia corresponde ao que está previsto na legislação,
ok? Então, o que está estabelecido, quais são as condições, quais são os limites que estão impostos aí no ordenamento jurídico, certo? Por exemplo, como nós falamos lá da ponte lá, da amizade, vai ter uma legislação, essa legislação vai prever que não pode passar acima de $300, não sei se aumentou essa cota, mas vamos supor que seja essa cota ainda, de $300. Caso ultrapasse esta cota, você vai ter que pagar o que? O imposto de importação. Ou, quando você não paga, tenta esconder, você recebe o que? Uma sanção, que é a apreensão dessa mercadoria. Então, veja, a ordem de polícia então corresponde à legislação. Difícil cair isso em prova, mas nós estamos nos preparando para o algo a mais, ok? Então, sempre quando se diz que o treinamento é difícil, o combate é fácil, beleza? Ordem de polícia, então, ok? Consentimento de polícia. O que significa isso? Isso significa que é a anuência da administração para a prática de atividade privada ou para o determinado exercício, certo? Dessa atividade. Qual é o exemplo? Consentimento é a autorização, certo, da administração, ou ela está te entregando uma licença, ou então ela está previamente te concedendo um alvará para funcionamento do seu estabelecimento. Então ela está trazendo um consentimento, está trazendo uma anuência, está trazendo uma aprovação. Então o consentimento é uma aprovação para você exercer aquela atividade, por exemplo. Nós temos agora o que? A fiscalização. Então está previsto em lei. Agora você, vamos supor, você colocou um estabelecimento comercial, então uma farmácia, ok? Então, primeira parte lá, você tem as regras, depois teve a anuência, agora vai ter a fiscalização. De tempos em tempos, vai lá um fiscal para verificar se você está em acordo com o que está previsto em lei. Então, aqui a verificação se está havendo o adequado cumprimento das ordens de polícia pelo particular e a elas sujeito. Ou seja, caso você não esteja em acordo com a legislação, que vai acontecer? Próxima fase, que seria quem? A sanção de polícia, certo? Então, a sanção é o quê? É aplicação da penalidade aí, ok? Notificação, processo legal, devido ao processo legal, depois a penalidade. Então, a atuação da administrativa coercitiva, certo? Por meio do qual a administração pública, constatando que está sendo executada em desacordo com as condições e os requisitos estabelecidos no ato do consentimento, aplica ao particular uma sanção. Então, sanção administrativa é sanção de polícia. Então, portanto, é a última fase aí da atividade do poder de polícia, ok? Pessoal, então o que nós tínhamos para essa mini aula seria isso. Um abraço e até a próxima.